Como contratar na sua empresa? É melhor que a gente contrate via PJ ou contratar como um CLT? Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre a diferença entre cada um desses cenários, principalmente aqui pensando em empresas dentro do digital. Bom, antes que qualquer um de vocês pergunte, 100% da minha empresa hoje dentro do digital, né, a minha empresa de infoprodutos e desenvolvimento de serviços no digital, elas são contratadas via PJ, tá? Eu vou explicar um pouquinho por que que eu fiz essa escolha aqui durante o passar desse vídeo, mas 100%, tá? Eu não tenho nenhum CLT hoje dentro da minha empresa. Bom, a gente tem vantagens e desvantagens em ambos, tá? Ambos as modelos de contratação. Então, seja PJ, seja CLT, seja você é empresa, se você é funcionário. Aqui eu vou desbravar um pouquinho de cada um. Na contratação PJ, a gente tem algumas vantagens muito boas para a empresa. A primeira delas é uma redução de custo drástica em cima da contratação do seu funcionário. Então, quando você contrata a pessoa que agora vai estar junto com você aí na empresa, né? Ela normalmente ali quando você contrata com o CLT, você tem alguns encargos muito grandes que não chegam necessariamente no funcionário no mês a mês, né? Então você tem seguro-desemprego, FGTS, férias, 13º, alguns seguros que você tem que ter ali dentro do cenário da empresa, né? Que você é obrigado a pagar, seja para o governo, seja para algum fundo ali, para que o seu funcionário ele consiga sacar num futuro próximo, né? Futuro próximo, não, num futuro posterior ali do trabalho, tá? O que acontece é que no modelo PJ a gente não tem esses encargos todos, né? Você está realmente contratando como se fosse outra empresa. O que é uma vantagem para quem está sendo contratado, né? Porque você consegue, normalmente as empresas elas conseguem fazer isso, né? Por isso que a gente tem uma remuneração um pouco melhor para o PJ, de repassar parte desses encargos pro seu colaborador. Então, basicamente, vamos colocar aqui, né, em números, a gente teria ali um custo, você como CLT, né, receberia R$ 2.000 mensalmente, agora você custa para a empresa mais ou menos uns 4. Vou colocar arredondando aí o dobro do valor, tá? Então, o que que acontece? Na empresa a gente ainda tem alguns encargos, né, que a gente tem que pagar mesmo com a contratação PJ, e a gente tem alguns riscos que a gente tem que mitigar ali, seja na volatilidade, né, esse cara pode sair, eu preciso contratar uma pessoa nova, seja em alguns encargos que a gente acaba tendo que pagar ali durante essa contratação, fora o risco de processo, né? Então, nesse caso em específico, a gente repassa uma boa parte desse valor para o nosso colaborador, né? Então, ao invés dele receber R$ 2.000 no mês, ele está recebendo 3.500, 3.200. Então, a gente consegue fazer um bom repasse, não é o mesmo custo, tá? Porque realmente não chega a não fazer sentido a gente fazer exatamente o que você gostaria para a gente como empresa dentro do contrato PJ, mas a gente consegue sim, né, colocar ali 50%, 70% a mais do que você receberia como um colaborador fixo do CLT, tá? A outra grande, né, possibilidade que a gente tem aqui na contratação, tanto para a empresa quanto para a parte do colaborador, né, a maior flexibilidade em relação ao trabalho. Então, você tem horários mais flexíveis, porque como contrato, tá, você não pode ser cobrado por horário, né, ou carga horária ou horários pré-definidos ali da sua jornada de trabalho. Então, você tem uma flexibilidade maior em que você é cobrado mais por resultado e pela função que você está sendo contratado para exercer, né, do que necessariamente pela sua carga horária, né? Por você estar ali das 8 às 18, para você ter só uma hora de almoço, essas coisas assim, você não é cobrado. Então, se você conseguir entregar no final do mês o resultado que foi estipulado ali em contrato, em tese, tá? Para a maioria das empresas, você tá tranquilo. Então, você recebe normalmente, tudo acontece normalmente, se você conseguir entregar o trabalho do jeito que foi pré-acordado, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade de trabalhos em múltiplas empresas. Então, a gente tem, né, os bônus, né, do PJ, eles sempre vão ser para ambas as partes, tanto para a empresa quanto para o colaborador, né? Então, aqui, por exemplo, no trabalho em múltiplas empresas, quer dizer que você como colaborador, né, consegue trabalhar em múltiplas empresas a ponto de o seu serviço agora, ele não ser mais, que não coloquei no exemplo, né, ele não ser mais R$ 2.000, você não consiga mais fazer isso. Você teria que pegar bicos, né, você teria que fazer ali uns freelas durante a noite, porque você tem um horário de uma jornada de trabalho pré-definida, você tem que ter uma certa exclusividade ali com o a empresa com a qual você está trabalhando, né? Mas nesse caso aqui não. Então, você pode trabalhar em mais de uma empresa ao mesmo tempo, não tem problema, entregando vários resultados diferentes em cada uma delas. E isso, né, para a empresa é excelente porque normalmente você consegue baratear um pouco a mão de obra. Então, se ele consegue trabalhar em mais empresas e consegue ter um faturamento ali mês a mês, né? Consegue chegar dinheiro no bolso do colaborador
é um pouco maior, trabalhando em múltiplas empresas, né, normalmente ele cobra um pouquinho menos para a empresa do que necessariamente ele cobraria se ele fosse né, tivesse uma função só, se ele tivesse exclusivamente para a empresa, beleza? E aí, o último é a contratação mais rápida. Então, como a gente não tem muita burocracia, né, toda essa parte aqui de remuneração, por exemplo, que a gente teria que fazer um cálculo, toda aquela burocracia que a gente tem em relação a demissões, todos os encargos que a gente teria que trabalhar se a gente precisasse ter o afastamento desse colaborador durante um certo momento ali da empresa, a gente não tem com o PJ, né? A gente tem algumas nuances que normalmente são feitas ali em contrato, né, em relação à quebra contratual, em relação à parte de afastamento em alguns determinados casos, né, específicos, normalmente são dentro do contrato em si, tá? Mas como a gente consegue contratar muito rápido, hoje eu olho a pessoa, eu vejo se vale a pena para ela, para mim, né, estar com ela dentro da empresa, e aí amanhã ela já pode estar trabalhando, tá? Então a gente não tem realmente aquela burocracia toda, a gente não tem nada, na verdade, simplesmente fazer um contrato e começar a trabalhar, né? Então essa é a maior vantagem que a gente tem, inclusive, como PJ, que a gente tem tanto a contratação quanto o afastamento de forma muito veloz, tá? Uma pausa para pedir curtida agora, tá? Então curta aqui embaixo, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. A principal desvantagem com a contratação PJ para a empresa é o risco de processo, tá? Então, como você não pode exigir que o seu colaborador ele esteja em um horário pré-definido, não pode exigir que ele participe das rotinas da empresa, né? Reuniões semanais, reuniões de sprint, de projeto, você não consegue exigir isso porque categorizaria ele como um colaborador dentro da empresa, ele não tem linha hierárquica, né? Você não pode dizer que ele vai responder por um líder, porque não faz sentido, ele é um PJ separado, você vai cobrar ele por resultado, por serviço, tá? Então, para a empresa, tem esses pequenos pontos aí que você vai precisar alinhar, então no digital é bem fácil a gente conseguir fazer isso, porque realmente por resultado o cara consegue entregar bem, mas ele às vezes precisa trabalhar de madrugada, à noite, não tem um horário realmente pré-definido ali, fora algumas linhas de serviço, né? Mas a gente tem esses pequenos poréns, né? Para o colaborador, o problema ele é a falta de benefício, né? Então, você não tem, que nem eu falei lá, 13º, seguros, enfim, toda aqueles benefícios que você tem como CLT, né, que normalmente é compensado, né, pela empresa por um valor a mais. Então, ao invés de o governo decidir para você aonde que vai ser alocado seu próprio dinheiro, né, o dinheiro que você deveria receber, a empresa faz uma parte boa, né, desse repasse para ti, e aí você escolhe ali onde que você vai alocar esse recurso. Bom, no CLT eu não vou alongar muito, porque normalmente é inversamente proporcional, né? Então, se eu falo que eu tenho maior flexibilidade com os trabalhos ali com o PJ, no CLT eu tenho menos flexibilidade. Se eu tenho menos custos para a empresa, no CLT eu tenho mais custos. Se eu tenho uma contratação mais rápida, obviamente no CLT eu tenho uma contratação um pouco mais demorada. Então, basicamente eu tenho isso, né? A CLT ela consegue te dar uma estabilidade, né? Eu vou colocar aqui os menos óbvios. Você consegue gerar uma estabilidade e segurança para a sua empresa, já que você tende a ter uma retenção maior em cenários em que você faz a contratação de CLT, porque você tem mais benefícios, você tem realmente a segurança ali uma segurança a mais, né? Não que ele seja seguro de 100%, né, ali dentro da sua empresa, mas você tem essa segurança a mais do que a contratação em PJ. Você tem horários pré-fixados, então em algumas funções ali, por exemplo, suporte, suportes comerciais, né, funções que precisam realmente estar em contato com o cliente em horário comercial, por exemplo, é excelente que você tenha esses horários pré-fixados. Então é bom você entender que algumas funções elas não são cobradas por resultados, mas sim realmente por estar disponíveis. Nesse caso específico, por exemplo, a CLT é excelente como modelo de contratação, tá? A gente tem a exclusividade, então ao contrário de você ter múltiplos trabalhos e o resultado ele é, poder ser impactado, né? Como é o caso lá do PJ, que a pessoa pode trabalhar em mais de uma empresa, né? Aqui com o contrato de exclusividade você consegue ter uma exigência maior do seu colaborador. Fora que, como você está pagando para ele para uma função específica, você não tem a mesma coisa que você tem com o PJ, por exemplo, que é eu paguei para ele por projeto, né? Enfim, basicamente é isso. A gente paga por projeto, por campanha, por um tempo pré-determinado, né? Depender do contrato. Se eu precisar dar mais funções para esse cara, eu preciso, obviamente, pagar um adicional, porque eu vou contra o contrato que eu fiz com ele, né? Então você tende a ganhar um pouco mais com o PJ, como PJ. Como quando CLT você tem essa exclusividade, você tem que trabalhar naquela função, se eu te empurrar a atividade ali, você vai ter que fazer, porque está dentro do seu escopo de função, né? Você pode, obviamente, se recusar, porque pode ser abuso e tudo mais, óbvio, mas dependendo de como que tiver dentro da sua linha de produção ali, ela vai ser aceita sim, tá? Então você vai ter que fazer
porque faz parte, está dentro do seu escopo de horário pré-definido, tem como você fazer, e está dentro do seu job description, tá? Então, realmente, você vai ser obrigado a fazer aquela função, beleza? E aí a gente tem uma menor rotatividade, que é o que eu falei lá no início, né? Como a gente tem alguns benefícios a mais, a burocracia para a saída do CLT é um pouco maior, a gente costuma reter um pouco mais o CLT. Às vezes por medo, às vezes porque custa muito para a empresa sair, né? Mas no geral, assim, a gente tem uma retenção realmente um pouco maior no CLT do que o PJ. Não, isso não necessariamente é bom, tá? Como eu falei. Às vezes é mais o medo da empresa de tirar um colaborador ruim para colocar um novo e ter que treinar e tudo mais, que é realmente um pouco mais chato, tá? De contratar CLT e ter que ficar treinando e tal. Mas, que nem eu falei, é realmente mitigar os riscos, né? Entender qual é os pontos bons e negativos aí de cada um, para que você consiga entender se vale a pena. E principalmente a função, né, que você está contratando, beleza? Como desvantagem, eu vou falar uma de cada também, assim como o PJ ali, né? A principal vantagem que eu vejo com o CLT é a exclusividade e horário pré-definido. Então, você consegue ter, para algumas funções ali, essa pré-definição de horário em que você exige que a pessoa esteja ali, sei lá, das 8 às 18, por exemplo, para atender seu cliente, né? Com horário de almoço ali também pré-definido. Então, você consegue ter essa exigência de horário para eles, que é excelente para algumas funções. Como, né, desvantagem para o nosso cliente final, é quase que o inverso da nossa primeira lá, que é o PJ, né? Lá você tem mais benefícios, aqui você tem mais lucro, né? Vou colocar assim. Então você tem mais dinheiro no bolso. Então a sensação de você conseguir fazer muito mais coisa com o seu dinheiro, ela existe, né? Fora a possibilidade de ganhos maiores do que quando você tem um CLT. Então se você fez um contrato PJ, você consegue trabalhar para mais empresas, você consegue fazer mais projetos para a mesma empresa, então você tem uma escala de ganho realmente ali um pouco melhor do que com o CLT, que você tem aquele horário pré-definido, é mais chato de você conseguir receber um aumento, né? Porque não, enfim, né, tem toda uma burocracia para você fazer esse aumento ali dentro da empresa. Com o PJ não é tão difícil assim. Às vezes a gente te aumenta de hoje para amanhã. Enfim, a burocracia para o funcionário, ela é prejudicial. Então é isso, se você gostou do vídeo até aqui, não esqueça de curtir, dar um like aí pra gente, compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E não esqueça de comentar se isso ajudou você, como é que tá sendo a contratação aí dentro da empresa de vocês, se, né, deu um pouquinho mais de clareza aí em relação a esses benefícios e malefícios que a gente tem em relação a cada uma das contratações, né, PJ e CLT. Não esqueça aí para mim, coloca aí quantos por cento da sua empresa é CLT, quantos por cento da sua empresa é PJ, porque eu gosto muito de saber como é que tá o cenário aí das empresas, tá? A gente dá uma desenvolvida ali. Como eu falei no início do vídeo, 100% da minha empresa hoje, né, das empresas no caso, são PJ. Então é isso, até o próximo vídeo.